Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou professor de Química e hoje nós vamos falar sobre tabela periódica. Bom, de onde surgiu a tabela periódica? Por que ela surgiu? Tudo que nós temos no nosso dia a dia, nós temos necessidade de organizar. Nós temos que organizar as coisas para que nós possamos consultar com mais facilidade. Por exemplo, uma biblioteca, ela é organizada de acordo com temas, escritores. Então, quando você quer buscar um livro, por exemplo, de química, você vai lá numa seção da biblioteca que vai ter livros de ciências. Dentro dessa seção que tem livros de ciências, vai ter uma outra subseção de livros de química. E lá nos livros de química podem ser separados ou então por autores, por ano, por assunto. Mas a questão é que nós temos a necessidade de organizar. Por exemplo, uma sala de aula. Nós poderíamos organizar os alunos de diversas maneiras. Por exemplo, idade. Idade seria um critério para separar os alunos dentro de um colégio. Só que na hora de separar dentro do colégio, a gente acaba escolhendo o critério mais, digamos assim, efetivo, né? A pessoa está no colégio para aprender. Então, nós temos que separar essas pessoas por nível de conhecimento. E como a gente faz essa separação? Através das séries, né? Quem está na primeira série tem uma determinada quantidade de conhecimento. Quem está na segunda série tem uma quantidade de conhecimento formal maior. E assim por diante, né? Então, um aluno ele só passa para a próxima série quando ele já adquiriu conteúdo o suficiente para ir para aquela série. Se a gente separasse por idade, ficaria um pouco complicado. Por quê? Nem todos os alunos que têm a mesma idade estão na mesma série, estão estudando as mesmas coisas. Entenderam, pessoal? A necessidade da gente organizar as coisas da maneira mais eficaz. Bom, mas e na hora da gente organizar os elementos químicos que a gente conhece, né? Nós vimos que existem diversos tipos de átomos. Esses tipos de átomos são chamados de elementos químicos, né? E a gente conhece diversos elementos químicos e como a gente organiza eles? Bom, pessoal, agora a gente vai falar de uma evolução histórica, né? No decorrer do tempo, vários cientistas apareceram na história buscando uma maneira de organizar esses elementos químicos, tudo bem? E eles buscavam organizar esses elementos químicos de acordo com as suas principais características e propriedades. Então, esses cientistas foram tentando criar grupos de elementos químicos em que eles ficavam próximos entre si, de acordo com as suas características e propriedades. Bom, o primeiro cientista que nós vamos falar é o Dobereiner. Ele criou a chamada Lei das Tríades. O que é a Lei das Tríades? Ele tentou organizar os elementos químicos conhecidos naquela época através de tríades. Tríades são conjuntos de 3 elementos químicos. E qual critério ele usava para selecionar os 3 elementos químicos que fariam parte daquele grupinho ali? Bom, o critério era o seguinte. Aqui eu botei as tríades já separadas. E qual era o critério? O critério era que a massa do primeiro elemento químico, ou seja, nesse caso aqui o cálcio, mais a massa do último elemento químico, nesse caso aqui o bário, a soma dessas duas massas dividido por 2 tem que dar aproximadamente a massa do elemento químico do meio. Isso foi um critério que ele usou. Então ele pegou todos os elementos químicos e foi somando a massa deles e dividindo por 2 e separando em tríades, né? O primeiro mais o terceiro dividido por 2 tem que dar aproximadamente a massa do segundo. E as tríades que ele conseguiu foram essas aqui, tá, pessoal? Isso foi uma primeira tentativa de organizar os elementos químicos. Depois dele, veio um outro cientista chamado Alexandre Champcoutiat. Ele tentou organizar os elementos químicos na forma de um parafuso telúrico. Como seria isso? Ele colocou os elementos químicos em ordem crescente de massa, a massa dos elementos químicos, e elas foram crescendo na forma de uma espiral. Então, olha só, aqui o elemento químico de uma massa menor, e conforme vai subindo nesse parafuso, perdão, pessoal, esse parafuso aqui está invertido. Aqui um elemento químico de uma massa menor, e conforme ele vai descendo nesse parafuso aqui,
a massa vai aumentando, como vocês podem ver. E como seria essa organização dele? Ele falou que quando desse uma volta completa e um elemento químico equivalesse a outro que está na mesma linha, vamos supor aqui, ó, o cálcio, o magnésio e o berílio estão na mesma linha. Então esses elementos químicos eles teriam propriedades semelhantes. Tudo bem? Então ele organizou em ordem crescente de massa, e os elementos químicos que batiam numa mesma vertical, eles teriam propriedades parecidas. É um pouco confusa essa organização dele, principalmente na hora de representar, né, de desenhar. Ele recebeu esse nome, pessoal, em alusão a essa peça aqui, que é um parafuso telúrico, tá, pessoal? O terceiro cientista, o terceiro físico que investigou isso foi Newlands. Ele tentou organizar o elemento químico de acordo com as notas musicais. Como assim? Vamos relembrar aqui um pouquinho. Relembrar não, né? Aprender um pouquinho de música. Nós conhecemos 7 notas musicais fundamentais, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. Quando você repete, né, nós temos costumes de falar direto, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Quando a gente repete esse Dó, na verdade a gente já está fazendo uma nova sequência. Cada uma dessas sequências em que você vai do Dó até Si é chamada de uma oitava. Então aqui, ó, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si é a primeira oitava. Depois o Dó repete de novo. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si seria a segunda oitava. Aqui repete de novo, a terceira oitava. Então, Newlands, ele começou a tentar agrupar os elementos químicos em colunas. Então, ele botou aqui uma primeira coluna de acordo com as semelhanças. Ele achou que todos esses elementos químicos aqui, eles eram semelhantes entre si. E uma vez que passava esses 7 elementos químicos, né, se vocês contarem aí, tem 7 elementos químicos em cada uma dessas colunas, iria para um próximo elemento químico. Esse oitavo elemento químico, ele começa uma nova sequência com outras propriedades. Aí você tem mais 7 elementos químicos embaixo dele. Quando você vai para o oitavo elemento químico, na próxima coluna, tem uma outra sequência, um outro grupo, como se fosse, respectivamente, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava e por aí em diante. Tá bom, pessoal? Bom, o próximo cientista que teve uma contribuição relativamente importante foi Dmitri Mendeleev. O que Dmitri fez? Ele organizou os elementos químicos em ordem crescente de massa atômica. Só que ele começou a colocar linhas e colunas de acordo com as características dos elementos químicos. Então, ele organizou de forma que todos esses elementos químicos aqui tivessem propriedades parecidas, todos esses elementos químicos aqui tivessem propriedades parecidas, todos os elementos químicos aqui tivessem propriedades parecidas. Só que quando ele foi fazendo isso, vendo a massa dos elementos químicos, ele começou a observar o seguinte. Por exemplo, do número 40 para o 48 de massa atômica tinha uma diferença muito grande. Então ele sugeriu que ali no meio devia ter algum outro elemento químico que não foi descoberto ainda, que se encaixaria dentro dessa coluna aqui e teriam propriedades parecidas com a do bório e do alumínio. E por incrível que pareça, algumas das previsões que ele fez foram bem fiéis à realidade. Então ele sugeriu que entre esses elementos químicos tinham lacunas que ainda seriam preenchidas, porque eles se encontrariam elementos químicos que ainda não foram descobertos, tá? Pessoal, além dessa contribuição da tabela periódica, o Mendeleev ele foi responsável por uma descoberta bem interessante. Ele foi o cara que descobriu a composição da vodka. Bom, o quinto e último cientista que nós vamos estudar hoje foi Henry Moseley. Ele era ninguém mais, ninguém menos do que assistente de um cara chamado... Esse cara aí, vocês conhecem? Que nunca olha para a imagem, sempre com essa cara de assustado. Pois é, pessoal, esse aí é
Ernest Rutherford. Vocês estudaram sobre o modelo atômico dele. Então, Moseley ele trabalhava com Ernest Rutherford e houve um avanço tecnológico muito grande de Mendeleev para Moseley. Foi descoberto o fenômeno da radioatividade. E com esse fenômeno, né, veio todas aquelas descobertas que vocês já estudaram em atomística. Agora Moseley ele começou a estudar e tentar organizar os elementos químicos não em ordem crescente de massa, como todos os anteriores tentaram, e sim em ordem crescente da carga do núcleo. Lembrando que essa carga do núcleo, que equivale ao número de prótons, é chamado por vocês de número atômico. Então, Moseley ele tentou organizar os elementos químicos em ordem crescente de número atômico. E aí, a partir de Moseley, surgiu a tabela periódica atual. Tá, pessoal? Então, vamos lá. Vamos estudar a tabela periódica atual. A tabela periódica atual ela é ordenada de acordo com os números atômicos, em ordem crescente de número atômico, tá? Os elementos químicos eles são agrupados de acordo com suas características. Cada símbolo dentro de um quadradinho na tabela periódica, ela representa um elemento químico, exceto 2 desses quadradinhos que eu vou mostrar para vocês. Para a gente estudar a tabela periódica, vamos aprender a localizar algumas coisas nela. As linhas verticais, as que são em pés, tudo bem? São chamadas de família. As linhas horizontais, as que estão deitadas, são chamadas de período. Só uma observação, essas linhas verticais podem ser chamadas de colunas. Na verdade, a maneira correta de chamá-las é de coluna, tá bom, pessoal? Então, a tabela periódica, ela tem as linhas verticais, ou seja, as colunas, tudo bem? Então, aqui 1, 2, 3 colunas. E tem as linhas horizontais, que são chamadas de períodos. Linhas verticais, famílias. Linhas horizontais, períodos. Então, a tabela periódica tem um total de 18 famílias e um total de 7 períodos. Tá bom, pessoal? Eu coloquei um desafio aqui para vocês aprenderem a localizar um elemento químico na tabela periódica. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês e vou deixar os outros como desafio. Bom? Olha o que ele pede. Esse exercício ele pede para a gente localizar na tabela periódica a família e o período aonde está cada um desses elementos químicos. Eu vou fazer um exemplo aqui com vocês que é o Na. Bom, a gente vai voltar lá na tabela periódica e vai procurar aonde está o Na, qual família e qual período. Bom, o Na ele está aqui, certo? O Na ele está na primeira família, tá vendo? Primeira família e no terceiro período. Tudo bem, pessoal? Então, primeira família, que é a primeira coluna, a primeira linha vertical, e terceiro período, que é a terceira linha horizontal. Então, o Na está aqui, né? Quando você junta uma linha vertical com uma horizontal, você acha um elemento químico, que nesse caso é o sódio. Vou fazer mais um aqui. Vou fazer a letra C para ficar um pouco diferente. Vamos lá para a letra C. A gente vai procurar o Cl. Qual é a família, qual é o período dele. Bom, o Cl está aqui na tabela periódica, tá vendo? Ele está na sétima família, tá? Essa família ela pode ser chamada de família 7A ou família 17. Vou explicar isso mais para frente. Por que isso, tá? Então, ela está na 17ª família ou família 7A e no primeiro, segundo, terceiro período. Bom, pessoal, façam os outros aí e aprendam a começar a localizar os elementos químicos dentro da tabela periódica. Bom, olha só, falar um pouquinho dos períodos. Os períodos são as linhas horizontais da tabela periódica, tudo bem?
O primeiro período ele é muito curto, só tem 2 elementos químicos. Quais? O hidrogênio e o hélio, tá? O segundo período ele é curto. Ele tem mais elementos químicos do que o primeiro, mas ele ainda é curto. Ele tem 8 elementos químicos: o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Bom, o terceiro período ele é muito parecido com o segundo. Ele também só tem 8 elementos químicos. O quarto, o quinto, o sexto e o sétimo período eles estão completos, tá? Esses elementos químicos aqui, pessoal, eles estão com esse símbolo, porque essa tabela periódica está um pouco desatualizada. Eles já foram descobertos e já foram colocados os devidos nomes, batizados, e os símbolos já estão diferentes. Se vocês pegarem uma tabela periódica atual, vocês vão ver que esse símbolo aqui eles estão diferentes, tá? E agora, esses aqui de baixo. O que são esses elementos químicos que estão aqui embaixo? Eles, na verdade, são um anexo da tabela periódica, pessoal. Esses quadradinhos aqui, lembra que eu falei para vocês que 2 quadradinhos não representavam um elemento químico? Na verdade, esses dois quadradinhos aqui, eles representam todos esses elementos químicos aqui, que são as séries dos lantanídeos e actinídeos, tá? Lantanídeos são os de cima e actinídeos são os de baixo. Então, é como se você pegasse todos esses quadradinhos aqui, compressasse e colocasse aqui dentro, também. Bom, como eu falei para vocês, as famílias são as linhas verticais, chamadas de coluna da tabela periódica. É importante que a gente saiba dar nome de algumas dessas famílias. São as famílias dos elementos representativos, ou chamadas também de família A. Olha a tabela periódica. Percebe que aqui nos cantos tem umas famílias que elas são um pouco mais compridas, tanto no canto esquerdo quanto no canto direito. Se vocês olharem aqui em cima, elas têm uma numeração com A do lado. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Essas famílias, pessoal, são chamadas de... Todos os elementos que estão nessa família são chamados de elementos representativos, tá? Então, esses são os elementos representativos. Cada uma dessas famílias de elementos representativos, a gente tem que saber o nome. São famílias importantes, então cada uma delas tem um nome que nós vamos aprender agora, tá bom? A primeira família, chamada de família 1A, é chamada de família dos metais alcalinos. Uma observação muito importante, o hidrogênio, ele está nessa mesma coluna, tá? Ele está aqui alinhado com os outros elementos químicos, mas embora ele esteja nessa coluna, ele não faz parte diretamente da família 1A, tá bom, pessoal? O hidrogênio, ele tem uma propriedade bem distinta dos outros elementos químicos da família 1A. Bom, família 2A é a família que vem logo ao lado direito, são chamados de metais alcalinos terrosos. Então, todos esses elementos químicos que fazem parte da família 2A são chamados de metais alcalinos terrosos, tá bom? As famílias 3, 4 e 5A são chamadas, respectivamente, pelo nome do elemento químico que está na primeira linha, tá? No primeiro período dessas famílias aqui. Então, olha só. O boro, o elemento químico que está nessa família aqui, o que está lá em cima é o boro. Então, esse aqui é a família do boro. Esse aqui, a 4A, o primeiro elemento químico que está aqui é o carbono. Então, é a família do carbono. Na 5A, o primeiro elemento químico é o nitrogênio. Então, essa linha aqui, ó, essa coluna aqui, é a família do nitrogênio. Tá bom? Só uma observação, pessoal. Quando eu falei no primeiro período, é no primeiro período que aparece aqui, tá bom? Se vocês olharem na tabela periódica, vocês vão ver que, na verdade, esses elementos químicos aqui, eles não estão no primeiro período, tá? Cuidado com isso. Bom, a família 6A é chamada de família dos calcogênios. A família 7A, chamada de família dos halogênios. E família 8A, chamada de família dos gases nobres. Então, um resuminho aí para vocês, tá? É muito importante vocês saberem o nome dessas famílias. A partir de agora, quando perguntarem para vocês qual família que o
que um determinado elemento químico tá, se ele for um metal representativo, você não vai falar mais família 1A, 2A, 3A, você vai falar família dos metais alcalinos, família dos metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, e aí por diante, tudo bem? Pessoal, é importante que vocês copiem isso, tá bom? E tenham isso em mente. Bom, agora a gente vai falar da família B, né? A família A são os elementos representativos que estão aqui no cantinho. E esses que estão aqui no meio, que tem um B em cima, esses, pessoal, são chamados de elementos de transição. Quando vocês olharem dentro dos elementos de transição, vocês vão ver que eles estão separados, né? Um grupinho que está aqui de azul claro e o outro que está preso dentro desse anexo aqui, que estão aqui embaixo, sendo representados aqui embaixo, tá? Esses elementos químicos que estão aqui no meio da tabela periódica, que estão pintados em azul, eles são chamados de elementos de transição externa. E os que estão lá embaixo, que na verdade são uma representação inteira do que está aqui nesse cantinho, é chamado de elementos de transição interna. Tudo bem, pessoal? Então aí está um resumo do que eu acabei de falar. Além da disposição dos elementos químicos, a família, os períodos, o que mais a tabela periódica ela pode fornecer para a gente? Bom, ela pode fornecer a massa do elemento químico, ela pode fornecer o número atômico, quantos elétrons um determinado elemento químico tem na camada de valência, qual é a relação dele com a distribuição eletrônica. Então vamos começar a aprender a olhar para a tabela periódica e retirar algumas informações dela. Bom, toda tabela periódica ela tem uma legenda, e essa legenda geralmente ela fica no cantinho da tabela periódica. Esse exemplo que eu peguei aqui para vocês, dessa tabela periódica, ela dá essas informações aqui, ó, a massa, o símbolo do elemento químico, o nome do elemento químico e o número atômico. Existem outras tabelas periódicas que mostram até distribuição eletrônica, eletronegatividade, diversas outras propriedades dos elementos químicos, tá bom, pessoal? Sempre olhando na legenda, ela vai estar em algum cantinho da tabela periódica. Bom, pessoal, um exercíciozinho para vocês fixarem. Pega uma tabela periódica e tenta encontrar o número atômico desses elementos químicos que estão aí. Eu vou dar a resposta dos dois primeiros, os outros eu vou deixar como desafio para vocês. Bom, o primeiro elemento químico é o hélio. Ele está lá no cantinho direito, lá em cima, lá nos gases nobres na tabela periódica. Se você olhar, ele é o segundo elemento químico da tabela periódica. A tabela periódica ela vai da esquerda para a direita. Quando chega lá no canto direito, ela desce para o período de baixo. E assim vai crescendo o número atômico. Bom, no canto esquerdo, lá em cima, no primeiro período, está o hidrogênio. Ele tem número atômico 1. À direita dele está o hélio. O hélio tem número atômico 2. Tudo bem? Se você for contando ou olhando na própria legenda da tabela periódica, você vai ver que o boro ele tem um número atômico igual a 5. Tá bom? Vou deixar os outros como desafio para vocês, tá, pessoal? Pega a tabela periódica e tenta achar o número atômico deles. Vocês vão perceber que o número atômico ele vai crescendo, né? Quando vai da esquerda para a direita na tabela periódica. E isso até chegar no período de baixo, que aí ela reseta lá no cantinho esquerdo. Bom, nós vimos que a gente pode classificar os elementos químicos, né, de acordo com família, período, se ele é elemento representativo ou se ele é um elemento de transição, um metal de transição. Agora a gente vai ver uma outra classificação, um outro tipo de classificação possível, que é dentro de 4 grupos. Esses grupos são chamados de metais, semimetais, ametais, que também podem ser chamados de não metais, e gases nobres. Tudo bem? Então, os elementos químicos da tabela periódica eles vão ser distribuídos dentro desses grupos. Faltou um único elemento químico que não se encaixa nesses grupos. Esse elemento químico é o hidrogênio. Tá bom, pessoal? Então, olha lá. Os elementos químicos que estão aqui na esquerda da tabela periódica e os que estão lá embaixo também são metais. Os elementos químicos que estão aqui à direita da tabela periódica, aqui no meio, ó, eles são os não metais, ou chamados de ametais. Os elementos químicos que estão lá no cantinho direito, na extremidade direita da tabela periódica,
são os gases nobres. E os elementos químicos que estão entre os metais e os não metais, entre os metais e os ametais, são chamados de semimetais. E também tem o hidrogênio aqui isolado, né, que não faz parte de nenhum desses grupos. Tudo bem, pessoal? Os metais, os não metais, os semimetais e os gases nobres, eles têm umas características, cada um tem suas características próprias. Por exemplo, em geral, os metais são encontrados no estado sólido, eles têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, eles possuem brilho característico de metais, eles possuem uma boa condutividade elétrica e térmica, são resistentes, tudo bem? Eu falei que a maioria, em geral, dos metais, eles são sólidos em temperatura ambiente, com exceção de um metal, pessoal. O metal líquido, encontrado em temperatura ambiente, no estado líquido, é o mercúrio, tá? Então, existe um metal que ele é encontrado no estado líquido, o mercúrio. O mercúrio é o elemento químico que é encontrado, é o metal que é encontrado dentro daqueles termômetros antigos, tá? Aqueles analógicos, né, digamos assim. Os não metais, eles possuem uma característica oposta aos dos metais. Eles não são, em geral, bons condutores de eletricidade, não são bons condutores térmicos. A maioria dos ametais são encontrados no estado gasoso, líquido ou sólido, mas com baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição. Tá? Tem exceções aí, obviamente. E os semimetais, eles têm uma característica entre os metais e os não metais. Eles são muito usados, principalmente o silício e o germânio, na confecção de chips de computadores. Por quê? Eles possuem uma condutividade elétrica, assim como os metais, só que eles possuem uma resistência à corrosão. Corrosão, pessoal, é uma ação que ela enferruja, digamos assim, aquele metal. Vocês vão ver mais para frente um tópico só sobre corrosão, tudo bem? Mas o que seria corrosão? O ferro, quando ele corrói, ele enferruja. Só que não é só o ferro que sofre esse processo de corrosão. Outros metais também sofrem esse processo. Os semimetais, eles são mais resistentes do que os metais à corrosão. E por que eles são usados em chips de computadores? Imagina que você quer uma placa de computador. Você quer que ela conduza eletricidade, assim como os metais, só que você não quer que ela sofra corrosão assim como os metais. Então você usa um semimetal, que ele tem características entre os metais e os não metais. Bom, pessoal, mais um exercício aí para vocês fixarem. Eu quero que você diga se os elementos químicos que estão abaixo, se eles são metais, ametais, semimetais ou gases nobres. Bom, eu vou fazer alguns exemplos aqui com vocês e vou deixar os outros como desafio. Letra A, o manganês, ele está lá no meio da tabela periódica. Pessoal, o manganês está mais ou menos por aqui, ó. Ele é um metal de transição, procura ele aí. Como eu já disse, eu já dei um spoiler, se ele está nesse cantinho aqui da tabela periódica, ele é um metal. O O, vou agora fazer a letra G. O O, ele está localizado, se você olhar na tabela periódica, ele está aqui, ó. Então, o O, ele é um ametal, porque ele está aqui dentro desse grupo dos não metais. Não metais podem ser chamados também de ametal, não se esqueçam. Tá bom, pessoal? E vou fazer mais um exemplozinho aqui, deixa eu escolher. Ó, o AU. Isso aqui é o símbolo que representa o elemento químico ouro. O ouro, ele tá por aqui, pessoal. Procura o ouro aí. Acharam? Então, se ele tá por aqui, o ouro é um metal. Bom, pessoal, o resto eu vou deixar como desafio para vocês. Façam isso para fixar, tudo bem? Além de todas as informações que foram apresentadas para vocês, a tabela periódica ela é muito rica e ela fornece implicitamente uma informação muito importante. Se você aprender a interpretar bem a tabela periódica, você não precisa mais fazer distribuição eletrônica. Eu coloquei aqui
a distribuição eletrônica de alguns elementos químicos e a gente vai começar a ver a relação deles, tudo bem? Olha só. Olha o hidrogênio, ele está aqui alinhado à família 1A, esse seria o elemento que está aqui em cima. Ele termina a distribuição eletrônica dele em um S1. Se eu fosse fazer a distribuição eletrônica do cara que está aqui embaixo, esse elemento químico que está aqui embaixo, que é o lítio, se você fizer a distribuição eletrônica do lítio, você vai ver que ele vai terminar em 2S1. Faz a distribuição eletrônica aí do lítio e vê que essa distribuição eletrônica vai terminar em 2S1. Se você fizer a distribuição eletrônica do sódio, você vai ver que ele vai terminar em 3S1. Uma coincidência, né? Todos os elementos químicos que estão na família 1A estão terminando em S1. Ué, e digo além, o hidrogênio está no primeiro período. Todos que estão aqui terminam em S1, mas ele está no primeiro período, então ele vai terminar a distribuição eletrônica em 1S1. O lítio, ele está no segundo período, né? A segunda linha aqui. Então, ele está na família 1A. Todo mundo que está na família 1A termina em S1, certo? Se ele está no segundo período, ele vai terminar em 2S1. O sódio, ele está no terceiro período da família 1A. Quem está na família 1A termina em S1, mas como ele está no terceiro período, ele vai terminar em 3S1. Quem está no sétimo período da família 1A vai terminar em 7S1. Agora percebe, na família 2A, todos os elementos químicos que estão na família 2A, eles vão terminar a distribuição eletrônica em S2. Então, toda essa coluna aqui vai terminar a distribuição eletrônica em S2, correto? Bom, se esse elemento químico que está aqui, ele está no segundo período da família 2A, então ele vai terminar em 2S2. Esse elemento químico que está aqui, ele está no terceiro período da família 2A. Todo mundo que está na família 2A vai terminar a distribuição eletrônica S2. O que vai mudar é o número que está aqui na frente. O número que está aqui na frente, pessoal, vai mudar de acordo com o período. Se ele está no terceiro período, 3S2. Se ele está no quarto período, 4S2. Se esse elemento químico está no quinto período, 5S2. Bom, vamos pular aqui os elementos não representativos, né, que são os metais de transição. Vamos vir aqui para os representativos. Assim como todo mundo da família 1A termina em S1, todo mundo da família 2A termina em S2, não existe S3, tá, pessoal? Agora, quem está na família 3A vai terminar em P1. Então, se está no segundo período da família 3A, vai terminar em 2P1. Se estiver no terceiro período, 3P1. Se estiver no quarto período, 4P1. Todo mundo que está na família 4A vai terminar em P2. Então, se estiver no quinto período da família 4A, vai terminar em 5P2. 6P2, se estiver no sexto período. E aí, por diante. Quem está na família 5A, termina em P3. Quem está na família 6A termina em P4, quem está na família 7A termina em P5 e quem está na família 8A termina em P6, com exceção de um único elemento químico, que é esse primeiro aqui, pessoal, o hélio. O hélio, ele termina em S2, tá bom? É uma exceção, muito cuidado com essa exceção aqui. Então, a partir do momento que você sabe ver isso na tabela periódica, você consegue saber como vai terminar aquela distribuição eletrônica sem fazer a distribuição eletrônica de fato. Então, por exemplo, vamos descobrir qual vai ser o elemento químico que está no quinto período da família 6A. Quinto período da família 6A. Como ele vai terminar a distribuição eletrônica? Bom, vamos lá. Primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período, quinto período. Essa linha aqui. Família 6A, essa coluna aqui. Então, juntando essa linha com essa coluna, a gente se cruza onde? Aqui, certo? Então, todo mundo que está na família 6A termina em P4. Se ele está no quinto período, então ele vai terminar em 5, porque é o quinto período, P4, porque é da família 6A. Então, esse elemento aqui, químico aqui, pessoal, se você fizer a distribuição eletrônica dele, você vai ver que ele vai terminar em 5P4. Tudo bem? Agora, os elementos químicos de transição, eles recebem esse nome justamente porque eles terminam a distribuição eletrônica no subnível D ou no F. Os que estão aqui no meio, né, que são os metais de transição
e externo, eles terminam em D. Então, quem está aqui na 3B termina em D1, quem está na 4B termina em D2, quem está na 5B termina em D3, tá? Aqui, pessoal, quem está na 6B tem umas exceções aí. Quem estudou distribuição eletrônica anômala sabe que aqui tem umas exceções, tá? Aqui foi colocado de forma genérica, mas tem umas exceções aqui. Então, quem está na 7B termina em D5, na 8B ela é dividida em três colunazinhas aqui, né? Então, D6, D7, D8, e tudo de acordo com o período, tá, pessoal? Então, se ele está no terceiro período, Perdão, pessoal. Se ele está no quarto período, aqui tem uma diferençazinha, tá? E que diferença vai ser essa? O subnível dele só começa a aparecer a partir do terceiro período. Só que os elementos químicos que estão no terceiro período e tem mais do que 8 elétrons, ele já cai no período de baixo, tudo bem? Por quê? Os 8 primeiros elétrons eles são colocados no subnível S e no P. Para chegar no D, ele já cairia além desses 8 elétrons, então ele já vem para o período de baixo. Então, como vai funcionar aqui? Aqui você vai ter que retirar um número. Então, por exemplo, se ele estiver no quarto período, a distribuição eletrônica dele vai ser 3. Se ele estiver no quinto período, ele vai terminar em 4. Se ele estiver no sexto período, ele vai terminar em 5. Esse aqui, pessoal, uma observação que aqui já está entrando naqueles metais de transição interna, tá? Que terminam em F. Então, pessoal, isso é uma orientação para vocês evitarem fazer distribuição eletrônica desnecessariamente, tá? Os metais de transição interna, eles têm esse nome porque eles terminam a distribuição eletrônica em F. Então, F1, F2, F3, F4, como eles só estão respectivamente no sétimo e no sexto período, a gente só vai ver essas duas linhas aqui, tudo bem, pessoal? Bom, pessoal, a gente termina aqui a aula de distribuição eletrônica, de tabela periódica, a relação da tabela periódica com distribuição eletrônica. É muito importante que vocês pratiquem, façam os exercícios da apostila, tudo bem? Fico por aqui, se cuidem, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.